Hoje eu quero falar com vocês sobre como organizar suas finanças quando você tem renda variável. Eu sou Marga Brizola e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. Então, organizar as finanças não é apenas para quem tem um salário fixo, para quem tem uma renda fixa, né? Para quem sabe quanto vai receber todos os meses, mas é principalmente para aquela pessoa que tem um salário variável, que não sabe exatamente quanto vai receber cada mês, que um mês recebe um valor, que outro mês recebe outro valor. Então, esta pessoa ela precisa estar preparada para aqueles altos e baixos que acontecem com a sua renda. Então, nesse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês algumas técnicas, algumas orientações de como você pode se organizar melhor quando quando o seu caso com relação às rendas forem estes, né, de você não saber exatamente quanto você vai receber todos os meses. Então, o processo de organizar as finanças, ele é um tanto quanto desafiador para todos nós, né? Inclusive, para quem tem renda fixa, para quem tem um salário fixo, para quem sabe quanto vai receber todos os meses. Mas quando a pessoa é, por exemplo, um empreendedor, quando a pessoa é um freelancer, né, que trabalha por projetos, que trabalha por serviço, ou quando ela é um autônomo, quando ela é um profissional liberal, esse desafio ele ainda é maior, porque a pessoa não tem certeza qual vai ser o valor da renda dela. Ela tem uma estimativa, mas ela não sabe exatamente quanto vai ser a sua receita, quanto vai ser o seu rendimento, né, todos os meses. Então, o que que acontece? As despesas, elas continuam ali, elas vão ser as mesmas, né? Então, isso pode trazer uma certa apreensão, pode trazer assim, uma certa ansiedade, porque as tuas contas, as suas despesas, você tem elas todos os meses, embora algumas sejam fixas, outras variáveis, né? Mas elas existem, enquanto que a receita você tem que correr atrás todos os dias. Então, esse tem sido o desafio de muitas pessoas atualmente. Inclusive, a gente tem estudos de que o número de pessoas que estão empreendendo, que estão trabalhando como autônomo, tem crescido muito em razão do desemprego, ou talvez por opção, né? A pessoa opte por ter horários mais flexíveis e aí opte por trabalhar de forma mais autônoma, opte por empreender também, ou quem sabe trabalhar por serviços, por projetos, né? Então, isso tem crescido muito. Então, essa questão de organizar as finanças tendo uma receita variável, tendo uma renda variável, ela está muito em voga, né? Ela está assim muito precisando de um auxílio para que realmente as pessoas consigam se organizar dentro dessa nova situação, dentro dessa nova realidade. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas que eu utilizo e que eu testei e que elas foram aprovadas pelas minhas mentoradas e a partir do meu método, né, de organização financeira. Essas técnicas elas podem te auxiliar nesse processo, já que eu já testei e elas já foram aprovadas com excelentes resultados a partir das mentoradas que eu tenho auxiliado aí ao longo da minha caminhada, da minha jornada como educadora financeira. A primeira técnica que eu quero compartilhar aqui com você é a ideia de da importância, né, de você ter um mecanismo de controle. Esse mecanismo de controle, ele vai te permitir que você vá acompanhando as suas receitas à medida que elas forem utilizando.
E o importante aqui é dizer para você que esse mecanismo de controle ele tem que combinar com você. Ele tem que combinar com a tua necessidade, ele tem que combinar com a tua forma de organizar as suas finanças e não pode ser algo assim difícil, algo doloroso para você implementar. Então não importa se você vai utilizar um caderno onde você vai ali colocar todas as suas receitas, todos os seus gastos. Não importa se vai ser uma planilha eletrônica, onde você vai ter ali e a partir disso você vai acompanhar, né? Aquelas planilhas de Excel, tem gente que gosta muito, eu particularmente gosto da planilha de Excel. Ou também tem pessoas que usam aplicativos, né, no celular. Tem alguns aplicativos gratuitos, outros aplicativos pagos. Também tem alguns bancos que disponibilizam para os seus clientes aplicativos, então também pode ser uma alternativa, né? Enfim, aí você vai utilizar aquele que melhor se adapta à sua realidade, que você fique mais confortável em utilizar este aplicativo e que isso realmente possa ser um mecanismo que te auxilie ao invés de te trazer mais trabalho, mais problema aí, porque daqui a pouco você vai querer aprender a utilizar, né? Se é uma coisa muito, muito difícil, muito fora da sua realidade, você vai querer aprender e isso pode, de alguma forma, te desmotivar a continuar naquela ideia principal, que é a ideia de você manter as suas finanças organizadas, considerando que você tem uma receita variável. Então, o que de fato importa é que você goste dessa ferramenta, né? E que você consiga utilizar esta ferramenta por um bom espaço de tempo, né? Que essa organização que você está fazendo das suas finanças, utilizando a ferramenta que você escolheu, ela te auxilia aí por um longo período. Então, se você nunca utilizou nenhuma dessas ferramentas, se você nunca não costuma anotar num caderno, não costuma ter isso organizado numa planilha de Excel, ou não utilizam um aplicativo de celular, enfim, ou mesmo no computador, eu sugiro que para você iniciar, você gaste aí uns 30 minutos, né, meia hora, para você se familiarizar, para entender um pouquinho o que para ti é mais interessante, o que para ti vai te ajudar de fato. Então, recomendo que você separe aí pelo menos uns 30 minutos para entender bem se isso vai te ajudar ou não, né? Então, estude primeiro, analise o que vai ser bom para você, mas sempre naquela lógica de que não pode ser nada que traga muita dificuldade a este processo. Uma outra questão também que é importante é que você ter em mente que, no mínimo, durante, né, cada semana, né, você separe um tempo que talvez seja um tempo de 30 minutos a 1 hora para você analisar as suas finanças, né, analisar o seu orçamento mensal, né? Então você vai fazer um orçamento mensal e a partir disso toda semana você vai analisar esse orçamento para ver se este orçamento que você está realizando, aquilo que de fato está acontecendo na tua semana, tanto de gastos quanto de receitas, está dentro daquilo que você pensou lá quando você fez o seu planejamento e criou ali, construiu o seu orçamento financeiro pessoal. Então, a ideia aqui é que você vá atualizando aí, você então fez um orçamento inicial e uma vez por semana você vai olhar para esse orçamento e vai ver se está de acordo, né, com o que você se programou. Então, a ideia aqui é que você vá fazendo os ajustes, né? Não está de acordo, eu vou ajustar. Eu tinha uma previsão de receita, recebimentos, porque às vezes você vendeu a prazo e tem para entrada, então você já foi colocando isso e você já tem uma estimativa de outros meses do que você gera de receita, né? E aí você foi
colocando ali. Mas isso não aconteceu exatamente como você previa, né? Você tinha uma previsão e a realidade ali na semana não aconteceu exatamente. Você faturou mais ou você faturou menos, então faça os ajustes. Da mesma forma, seus gastos. Se você tinha uma previsão de gastos, procure não extrapolar aquela previsão de gastos que você tinha antes de você ter receitas entrado, né? Então, sempre procure gerar receitas antes para depois fazer os gastos, a não ser aqueles gastos que são inevitáveis, né? Que são gastos que você realmente precisa ter, como moradia, transporte, como o plano de saúde, que são gastos meio fixo ali que você já sabe mais ou menos quanto que você gasta todos os meses. Então, transporte às vezes não é fixo, mas se você usa transporte público ou se você abastece, a não ser que tenha havido aumento de combustível, né? Então, isso pode ter mudado um pouco, mas de geral você tem esse gasto meio fixo. Mas, por exemplo, a energia, você tem o gasto, mas ele pode variar de um período para o outro. Você pode, por exemplo, um mês consumir mais, outro mês consumir menos. Então, vá organizando seus hábitos de modo que as suas receitas consigam cobrir esses gastos, que esses gastos, então, eles não extrapolem aquilo que você vem mantendo, né, de gasto todos os meses. Então, vá fazendo esse ajuste de forma semanal. Faça deste momento de organização das suas receitas, né, do seu orçamento, das suas finanças, das suas receitas e despesas, faça desse momento um momento assim prazeroso, não um momento chato, que você vai pensar, agora eu tenho que sentar para organizar isso. Não, faça desse hábito um hábito bom para você, que você se sinta bem fazendo, porque afinal de contas, as suas finanças, ela é uma forma de você cuidar-se, né? De você cuidar de você cuidar das pessoas que você ama, enfim, de você cuidar do seu futuro. Então não pode ser um momento chato, tem que ser um momento bom, né? Um momento prazeroso. E algumas informações que não podem faltar aí nesse seu orçamento, quando você for fazer o seu orçamento e depois você vai fazer um momento de análise toda semana, a ideia de você listar, então, todas as possíveis receitas que você vai ter naquele período, né, naquele mês que você está iniciando. Normalmente a gente faz no primeiro dia do mês esse orçamento, ou a gente faz no mês anterior. Também eu sugiro que você faça por um período maior, então, por mais que você volte todos os inícios ou finais de meses, como você decidir aí, você revise, mas é interessante você pegar assim, ó, no final do ano, você pega e faz a sua projeção para o ano. Aí você já estabeleceu seus objetivos para aquele ano, já foi estabelecendo, então, fazendo o seu orçamento para janeiro, fevereiro até dezembro, tá? Mas lembrando que isso é um momento que você vai fazer anual, mas que, ou se você preferir, faça semestral, né? Mas sugiro que você faça anual, mas que você precisa ir revisando todos os meses. Então, todos os meses você também precisa pensar o mês seguinte, né? Então, final de 30 de junho, você pensou o mês de julho. 31 de julho, você vai pensar o mês de agosto. Ou no primeiro dia do mês, tá? Mas precisa ser feito isso. E para além disso, então você vai pensar o mês, e para além disso, toda semana você vai olhar para aquele orçamento daquela semana, o que aconteceu naquela semana, né? Já faz os ajustes, ele já vai atualizar o saldo, então, que você tem para a próxima semana, e você já vai pensar a próxima semana para ver se não tem nenhuma novidade, porque às vezes você já vai ter aí, dessa semana para a semana que vem, uma expectativa tanto de receita, porque de repente você deu um orçamento, já está numa negociação meio avançada, então você pode ter uma expectativa de receita para a próxima semana, e também você pode ter expectativas de gastos que você não tinha considerado antes, né? Então, faça liste nesse teu orçamento as possíveis receitas, possíveis recebimentos daquilo que você já tem
negociado, né, e que só precisa receber de serviços que você já prestou ou de produtos que você já vendeu. Também projete as suas possíveis vendas, né, meio por ordem assim de recebimento, isso é importante também que você vá colocando por ordem de recebimento, e também faça a projeção dos seus gastos, das suas saídas de recursos financeiros, que seriam os pagamentos, né? Então, aquilo que você já tem programado ali, como aluguel, energia, água, plano de saúde, alimentação, né? Então, muito importante essa questão da alimentação aí. Aquilo que eu falei antes, né? Procure não extrapolar aquilo que você já tem de projeção, procure se manter dentro da sua projeção. Coloque também esses pagamentos por ordem de vencimento, isso vai facilitar, assim, você já vai ter a entrada de dinheiro por ordem de recebimento e a saída também de recurso por ordem de pagamento, né? Então, isso vai te auxiliar aí a ir controlando, organizando as suas receitas à medida que vai entrando o seu dinheiro, você já vai pagando. Então, de preferência, você pode ir colocando essas datas de recebimentos e pagamentos, porque vai facilitar a distribuição da sua receita entre essas despesas que você tem que pagar, né? Essas despesas que você tem a vencer ao longo do mês. Uma outra coisa assim também que é importante você listar no seu orçamento, você colocar no seu orçamento, é a programação de investimentos, né? Então, talvez você já saiba da importância da reserva de emergência. Então, já vai destinar um valor para reserva de emergência, você já tenha a sua reserva de emergência construída, organizada, né? Então, você já sabe qual é o valor que você tem que manter lá de reserva de emergência. Então, você já sabe que você tem que destinar uma parte das suas receitas para reserva de emergência. Talvez também você já tenha algum investimento em renda fixa ou em renda variável, não sei qual é o seu caso, mas enfim, você já esteja destinando uma parte da sua receita para isso. Então, é importante que você já pense no valor que você tem que destinar também para essa prioridade aí, que é a ideia dos investimentos. Ou ainda, quem sabe, você lá no início do ano, lá no final do ano passado, você estabeleceu alguns objetivos, sonhos que você tem para sua vida, para sua família, né? Algo que você queira realizar, talvez uma viagem, talvez tirar uns dias de férias em algum lugar que você queira, ou quem sabe trocar de carro, ou quem sabe fazer uma reforma na sua casa. Enfim, não sei qual é o seu caso, isso é muito particular de cada um, mas enfim, são os seus sonhos, aquilo que é importante para você. Então, talvez você já tenha estabelecido isso, e aí você sabe que você tem que guardar um valor todos os meses para concretizar este sonho. Então, isso também é investimento e você precisa reservar uma parte das suas receitas para isso, tá bem? Então, essa foi a nossa a primeira técnica que eu utilizo aí com as minhas mentoradas, né, e que tem dado super certo aí nessa ideia de organizar as finanças para quem tem receita todos os meses variável, né, que não sabe exatamente qual vai ser o valor da sua receita. A segunda técnica que eu utilizo, e é bem nesta ordem mesmo, tá? Então, por isso que eu tô pontuando aí primeira, segunda e tal. A segunda técnica que eu utilizo é a ideia de você adaptar o seu orçamento e o seu estilo de vida às suas receitas variáveis, né? A ideia de você ter receitas variáveis. Então, aqui, a minha dica principal é para você não assumir compromissos sem ter receita. Porque você sabe que se você assumir um compromisso esperando a receita, talvez você se frustre, né? Então, para evitar a ansiedade, evitar a frustração, evite assumir compromissos sem você ter
gerado a receita. Então, essa é a ideia principal aqui nessa técnica de você adaptar o seu estilo de vida, adaptar o seu orçamento, seus gastos a alguém que tem receita variável, alguém que não sabe exatamente qual é o volume de receita que terá todos os meses. Então, faça um levantamento do quanto você teve de renda aí, de receita nos últimos 6 meses, some todas essas receitas aí mês a mês e divida por 6, que aí você vai ter uma ideia mais linear do quanto você tem gerado de receita todos os meses. Então, essa é uma orientação importante aqui nesse processo de organizar, né, e de manter as finanças controladas para quem tem receita variável. Então, como exemplo, digamos lá em janeiro você faturou 4 mil, fevereiro 2, março 3, abril 2.500, maio 3 mil, junho 3.500. Então, quando você soma tudo isso, você vai ver que o seu faturamento no semestre, ele foi de 18 mil, tá? Então, se o seu faturamento no semestre foi de 18 mil, e eu considerei aqui, né, o semestre inteiro, aqui 6 meses, então, eu vou pegar esses 18, vou dividir por 6, e eu vou ter um faturamento médio, um faturamento linear de 3 mil reais. Então, esta tem sido a minha receita média, tá? Logo, você vai ter que organizar os seus gastos dentro desta média de faturamento que você vem tendo ao longo desse semestre, tá? Então, você vai dizer assim para mim, eu tô iniciando agora, eu tinha salário fixo até 2 meses atrás e tô iniciando agora, eu não tenho 6 meses, tô iniciando agora como empreendedor, enfim, como autônomo, eu não tenho 6 meses de faturamento variável. Pegue o que você tem, pegue 2 meses, pegue 3 meses, então pegue o que você tem, tá? Mas se você tiver mais tempo nisso, 6 meses já é o ideal para você fazer esta média que você já está considerando meio ano. Mas claro, se você tiver mais tempo ainda, o interessante é você ter o faturamento de 1 ano, porque aí você tem ideia das sazonalidades, dependendo do tipo de serviço que você tem, que você presta, ou de produto que você vende, tem épocas que você fatura mais, épocas que você fatura menos. Então, se você tiver 1 ano inteiro, é o ideal aí, que vai te ajudar, que você já vai ter noção mês a mês do seu faturamento, e aí você consegue ter uma média mais próxima da sua realidade. Mas uma questão importante aqui que você tem que considerar é o fato de você, quando você faturou mais que 3 mil reais, né? Porque como no nosso exemplo, a gente colocou ali janeiro, que o faturamento era de 4 mil, então deu R$1.000 a mais do que a média, você precisa guardar esse dinheiro, você não pode gastar, tá? Você precisa guardar esse dinheiro para cobrir aquele mês que você faturou 2 mil, por exemplo, né? Então, 2 mil, faltou 1.000 no seu orçamento do médio do mês. Então, você vai ir compensando. Então, quando você fatura mais, você guarda. Quando você fatura menos, você usa aquela gordurinha que você guardou do mês que você faturou mais. Então, essa é a questão importante aqui nessa segunda técnica que a gente utiliza. A terceira técnica que a gente utiliza aqui é a ideia de você definir metas de gastos e também metas de rendas. Então, lá quando eu falei para você, no final do ano, você vai prever, né, vai fazer o seu orçamento a partir de uma previsão que você tem de receitas e uma previsão de gastos ao longo de cada mês do ano, né? Então, as metas de gastos, elas devem ser feitas, né, lá pro ano inteiro, mas revisadas cada final de mês ou cada início de mês para aquele mês, e ainda semanalmente você vai fazer vai ter o seu momento do dinheiro, né, que a gente falou antes, para você reservar de 30 minutos a 1 hora por semana
para você fazer a atualização aí do seu orçamento. Então, você vai rever ele semanalmente e vai fazer a previsão já para a semana seguinte. Então, você vai ver se bateu aquilo que você tinha projetado para aquela semana. Se deu alguma divergência, você vai fazer o ajuste para mais ou para menos, vai fazer o ajuste e vai projetar a semana seguinte. Então, faça isso semanalmente, isso é bem importante. Isso vai facilitar o seu controle, isso vai permitir que você mantenha o seu equilíbrio financeiro. E aí, nunca mais você vai ter que ficar chateado porque você não tem grana no final do mês, porque você está fazendo esse controle, essa organização aí semanal. É importante que você também estabeleça metas para receitas. Isso é algo, a partir do momento que você tem metas estabelecidas, isso é algo que te motiva a correr atrás, te motiva a criar estratégias para vender mais, te motiva a criar estratégias para oferecer o seu serviço, para oferecer o seu produto, né, para que o consumidor te note e você fature. Então, isso também é importante que você estabeleça metas para vender. Funciona como um mecanismo de automotivação o estabelecimento de metas. Te deixa mais alerta, mais ligado às oportunidades para você gerar mais dinheiro. Principalmente quando você vai estabelecer estas metas de aumentar a sua renda, você também cria aquela oportunidade, né, de realizar os seus sonhos. Então, também uma outra questão que eu oriento aqui é que você estabeleça metas de investimento, porque a partir do momento que você está faturando mais, está conseguindo cobrir seus gastos, né, suas despesas, suas saídas de recursos financeiros, você consegue pensar na realização dos seus sonhos. Então, também estabeleça metas de investimento, porque nesse caso, o ideal é que você crie uma meta de percentual, já que você não sabe qual vai ser a sua renda, né? Qual vai ser a sua receita todo mês, porque ela é variável. Então, se você criar uma meta de percentual que você vai investir, por exemplo, diz 5% da minha renda, pode ser semanal, inclusive, já que você não tem certeza do valor do mês. Então, crie uma meta semanal de renda, de investimento para sua renda, ou mensal. Isso é você que vai dizer, aquilo que facilitar mais, lembrando da ideia que o nosso propósito aqui é organizar e manter as nossas finanças sob controle, tendo uma renda variável. Então, nada pode desfocar você desse propósito, tá? Então, você não pode ficar criando coisas muito difíceis, tem que ser algo que você consiga dar conta e que você se sinta confortável em fazer, que você não ache muito difícil de fazer. Então, até porque você precisa estar querendo fazer, estar motivado a fazer. E quando as coisas começam a ficar um pouco mais difícil, talvez você comece a perder um pouco a motivação, porque você não está vendo o resultado. Então, você tem que pensar em algo que não te frustre. E a ideia de você pensar em um percentual da sua renda é algo que não vai frustrar. Porque se você faturar 2.000, você vai guardar 5%, 10% ou 20%. Quanto por cento você estabeleceu? Se você faturar 4.000, você vai guardar o mesmo percentual, tá? Então, 5%, 10% ou 20%. E claro, se as suas finanças estiverem bem organizadas, ao ponto de você guardar mais do que isso, é você que define. Eu só estou dando exemplos do quanto você pode estabelecer de metas de investimento todos os meses. Esse mecanismo, além de te manter focado em investir, ele evita que você se frustre porque você não faturou o suficiente para guardar aquele valor, né? Então, aqui não vai ter essa ideia de definir um valor, vai ter uma ideia de definir um percentual. Então, o percentual estabelecido ele vai ser o mesmo, e aí o valor ele vai variar porque a sua receita ela é variável, tá bem? Então, esta é a nossa terceira técnica que a gente utiliza aí nesse processo de
organização das finanças. E uma outra ideia que é importante aqui nesse processo, que eu acho que a gente tem que ter bastante clareza aí, é talvez você fazer algumas simulações, né? Então aqui nessa terceira técnica você pode simular aí, se você estabelecer um acordo pessoal aí de investir 10%, você analisou todas as suas receitas, as projeções, né, de receitas e todas as projeções de despesas, e aí você faz uma simulação. Bom, eu acho que eu posso guardar 10%. Então simule, se você tirar 10% aí das suas receitas, se isso é tranquilo para você investir, né? Então faça essa simulação aí, por exemplo, você definiu aí que 10% você vai investir, então 4.000 lá em janeiro você investiu 400, 2.000 lá em fevereiro você investiu 200. Então vá analisando o quanto isso impactou no seu orçamento ali que você tem destinado para suas despesas, né? Então isso também é importante, porque a partir do momento que você define uma parte do seu orçamento para investimento, você vai entender que esta parte que você investiu não está disponível para sua categoria de gastos, né? Para suas prioridades para a prioridade de gasto lá, que é a parte lá que você tem de pagar moradia, de pagar transporte, de pagar escola, de pagar plano de saúde, alimentação, água, energia, né? Então, o que você tirou dali para investir, você não tem disponível para aquilo. Então, é importante que você faça essa simulação aí para você definir qual é o percentual, mas estabeleça um percentual, tá? Eu falei 5%, mas daqui a pouco a sua realidade permite que você deixe só 2%, só 1%, mas inicie esse hábito de poupar. Pouco a pouco, vai indo, guardando aquilo que é possível no momento, mas estabeleça esse hábito de poupar. Essa regra, ela não só se aplica para as metas de gastos, como também ela se aplica para as metas de investimento, né? Então, por isso eu falei para você, se você definir que você vai guardar 5%, significa que 95% você vai destinar para os seus gastos. Se você definiu que você vai guardar 10% ou 20%, significa que 90% ou 80% vão estar para os seus gastos. Uma outra questão que aqui é importante é que você também defina verbas para o seu orçamento com gastos, com despesas. O que eu quero dizer de verbas? Você vai dizer assim, ó, que 5% da sua receita você vai destinar para água e energia, telefone e internet. Que 10% da sua receita você vai destinar para as despesas de moradia. Quando eu falo de despesa de moradia, envolve o aluguel, ou a prestação da casa, o IPTU, alguma possível reforma ali que você tenha que fazer na sua casa, né? Então, você destinou para isso. Que 5% vai ser para transporte, que 5% vai ser para o plano de saúde. Enfim, estabeleça metas também para os seus gastos. Isso também vai te ajudar a você manter as suas finanças sob controle. Essa é uma questão também que tem que fazer parte disso. Então, estas orientações que eu trouxe aqui nesse vídeo, elas são fundamentais para quem deseja organizar as finanças e manter o equilíbrio financeiro. Então, se você seguir estas orientações, elas vão amenizar os impactos de você ter uma renda variável, né? E aí você vai adaptar o seu estilo de vida, vai adaptar o seu orçamento a essa sua condição de ter todos os meses uma renda variável. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre este assunto, me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe no meu canal do YouTube, me acompanhe no meu Instagram,
@Entre Chá e Finanças, também no Facebook, né? Aparece algumas publicações aí que eu faço sobre esse tema de finanças pessoais. Depois comenta, né, lá nos comentários os resultados que você está tendo, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.